Amigos, quando ouvimos a palavra harém, imediatamente vem à mente imagens de luxo inimaginável, almofadas de seda, garotas em calças bufantes e beldades misteriosas competindo pela atenção do sultão. Mas será que o harém era realmente esse paraíso oriental? Ou era uma jaula dourada onde a vida de uma mulher dependia do capricho de uma só pessoa? Hoje vamos descobrir como realmente viviam as mulheres nos palácios do Império Otomano, quais segredos as paredes do harém guardavam e por que algumas concubinas sonhavam em fugir desse mundo aparentemente ideal. Acomodem-se, pois à frente vocês encontrarão detalhes chocantes, reviravoltas inesperadas e segredos que não são mencionados nos livros escolares. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Descoberto. Isso vai me ajudar muito a promover meu conteúdo e permitirá que vocês fiquem por dentro dos novos vídeos. Curtidas são sempre bem-vindas. Agora acomodem-se bem, porque estamos começando. Fato número 1: o caminho para o harém. Vocês acham que apenas mulheres de beleza rara podiam se tornar concubinas do sultão? Na verdade, tudo era muito mais complicado. As garotas chegavam ao harém de diferentes maneiras. Algumas eram filhas de nobres cativos, outras eram compradas especialmente no mercado de escravos, e outras eram trazidas como presente ao sultão das terras conquistadas. Havia também aquelas cujos próprios pais entregavam ao harém na esperança de um futuro brilhante para Fiondes para a filha. Mas a beleza não garantia a entrada na morada do sultão. Primeiro, era necessário passar por uma rigorosa seleção. As garotas eram examinadas por médicos que verificavam a saúde, a postura, os dentes e até a voz importava. Se a futura concubina não passasse na inspeção, poderia ser devolvida ou deixada no harém como serva. Já aquelas que passavam nos testes enfrentavam os primeiros dias cheios de estresse. As novatas eram obrigadas a acordar cedo, aprender o idioma, a etiqueta, os rituais religiosos, a arte da dança e da música. Tudo era planejado ao minuto e quebrar as regras era estritamente proibido. Desde os primeiros dias, as garotas eram preparadas para entender que suas vidas eram uma luta constante pela sobrevivência, pois no harém não havia lugar para acasos, e cada uma lutava para ocupar seu lugar ao sol. Fato número 2: a vida no harém. Imaginem um mundo onde o dia é planejado ao minuto e cada passo seu é observado por centenas de olhos. A vida no harém começava com um despertar cedo. Antes dos primeiros raios de sol, as garotas faziam suas abluções, vestiam roupas especialmente passadas e iam para a oração matinal. Depois disso, começavam os estudos. No harém, as concubinas não apenas ficavam em seus aposentos esperando pelo sultão, mas recebiam uma educação que muitos homens não tinham. Elas eram ensinadas a caligrafia para escrever poemas e cartas, música para entreter o governante, danças para encantar com seus movimentos e também diplomacia, conversação e até as regras dos venenos e antídotos. Os melhores professores do Império Otomano transmitiam-lhes conhecimentos, pois entre essas garotas poderiam estar as futuras mães de herdeiros e, portanto, mulheres capazes de influenciar a política do império. Mas o estudo não era apenas uma obrigação, mas também um teste. Exames regulares determinavam quem era digna de subir de posição. Se uma garota mostrasse progresso, poderia ser aproximada das favoritas. Se não, poderia permanecer como uma simples serva ou até ser expulsa. Mas o mais difícil não era o estudo, e sim a constante competição. Um erro, uma palavra dita na hora errada, até mesmo um olhar poderia custar a reputação. Pois no harém não havia lugar para os fracos, e apenas as mais inteligentes, astutas e educadas poderiam sobreviver nesse universo fechado. Fato número 3: a hierarquia do harém. O harém não era um lugar caótico onde todas as garotas viviam em condições iguais. Aqui existia um rígido sistema de hierarquia, e dependendo da posição que uma concubina ocupava, tudo era literalmente determinado: comida, roupas, nível de conforto, tratamento dos outros e, claro,
as chances de se aproximar do sultão. Na base da hierarquia estavam as servas comuns, garotas que não demonstraram talentos ou não passaram na seleção adicional. Elas realizavam tarefas domésticas, cuidavam de concubinas mais nobres e poderiam passar toda a vida no harém sem nunca ver o sultão. Acima delas estavam as Kadin, concubinas que já haviam atraído a atenção do sultão, mas ainda não eram suas favoritas. Elas recebiam boas roupas, acesso a aulas de arte e pequenos presentes. Depois vinham as Juzd, mulheres que já tinham influência e podiam se encontrar pessoalmente com o governante. Mas o topo da hierarquia eram as Haseki, favoritas principais do sultão, bem como suas esposas legais. Suas vidas eram cheias de luxo, recebiam grandes somas de dinheiro, joias e podiam dispor de partes inteiras do palácio. A mulher mais poderosa no harém era a Valide Sultan, a mãe do governante. Ela não apenas governava todas as mulheres do palácio, mas também podia tomar decisões políticas importantes. No entanto, subir nessa escada era perigoso. Cada degrau significava mais inimigos, mais intrigas e mais riscos. Mesmo as Haseki não podiam se sentir completamente seguras. Se o sultão perdesse o interesse por elas, poderiam perder tudo de uma vez, mas algumas conseguiam sair dos limites do harém. Algumas concubinas, ao perder o favor do sultão, recebiam permissão para se casar com nobres, enquanto outras, ao se tornarem mães de filhos, continuavam sua luta pelo poder através do futuro governante. O harém era um lugar onde uma mulher podia se transformar de uma simples escrava em rainha, mas qualquer passo em falso poderia levar à queda. Fato número 4. O harém na realidade e os mitos. Muitos imaginam o harém como um palácio cheio de beldades em roupas caras, mas a realidade era muito mais complexa. Sim, algumas concubinas viviam em aposentos luxuosos, repletos de tapetes e adornos dourados, mas isso se aplicava apenas às escolhidas. A maioria das garotas se amontoava em pequenos quartos, onde mal cabiam uma cama e um baú de roupas. Suas roupas também nem sempre correspondiam às representações de contos de fadas. Em dias comuns, as garotas usavam simples roupões, e roupas caras eram usadas apenas em ocasiões especiais. Até mesmo as lendárias calças bufantes, transparentes, que tanto gostam de mostrar nos filmes, eram uma invenção. As mulheres otomanas preferiam vestidos longos e largos que escondiam a silhueta. Outro mito é que as concubinas podiam passear livremente pelo palácio ou sair do harém. Na verdade, seus movimentos eram estritamente controlados. Apenas as mulheres mais nobres podiam sair do harém e apenas com a permissão do sultão, mas mesmo elas se deslocavam em carruagens especiais com janelas fechadas para que ninguém pudesse ver seus rostos. As concubinas comuns passavam a maior parte de suas vidas atrás de altos muros, vendo apenas os jardins e pátios internos. Mas apesar das restrições, as mulheres do harém encontravam maneiras de se divertir. Elas organizavam noites musicais, escreviam poemas, bordavam padrões complexos nos quais codificavam mensagens secretas. Mas mesmo nesses momentos, em suas mentes sempre havia um pensamento: como sobreviver em um mundo onde um sorriso poderia esconder uma ameaça e o luxo não salvava da solidão. Fato número 5. Intrigas palacianas e perigos. O harém não era apenas um lugar de luxo e educação, mas também uma arena para uma luta interminável pelo poder. Aqui não existia amizade verdadeira, pois cada concubina sonhava em subir mais alto e, portanto, qualquer rival poderia se tornar uma ameaça. Mesmo as favoritas, que pareciam ter um lugar seguro no coração do sultão, não podiam relaxar. A qualquer momento, uma nova pretendente poderia aparecer, disposta a tudo por influência. As intrigas começavam com pequenas coisas: sussurros pelas costas, roupas estragadas, uma bebida derramada acidentalmente. Tudo isso poderia fazer parte de um jogo cuidadosamente planejado. Mas havia também métodos mais sérios. Há relatos de concubinas que misturavam venenos na comida de suas rivais ou usavam poções poderosas para causar doenças. Algumas garotas desapareciam sem deixar rastro,
e a única explicação para seu desaparecimento eram rumores silenciosos sobre uma conspiração. Mas a figura mais perigosa no harém era a Valide Sultan, a mãe do governante. Era ela quem decidia quem se tornaria favorita, a quem confiar a educação dos herdeiros e quem eliminar antes que fosse tarde demais. Se uma garota quisesse se manter no topo, teria que buscar aliados poderosos. Algumas confiavam nos eunucos, outras tentavam obter o apoio da própria Válide e outras usavam seus encantos femininos para manipular o sultão. Mas ninguém podia se sentir seguro. Bastava uma palavra imprudente para cair em desgraça. E o caminho para baixo a partir do harém era apenas um saco preto e as águas do Bósforo. Fato número 6. O harém como universidade feminina. Apesar das regras rígidas e das constantes intrigas, o harém não era apenas um lugar de espera pelo sultão, mas uma verdadeira escola para mulheres, que poderiam se tornar não apenas favoritas, mas também figuras influentes no império. As garotas não eram ensinadas apenas a dança, a música e a etiqueta, mas também coisas mais sérias: política, diplomacia, gestão financeira. Afinal, se uma concubina se tornasse mãe de um herdeiro, ela teria que gerenciar não apenas o harém, mas também muitos assuntos de Estado. Lições especialmente valiosas eram recebidas por aquelas que faziam parte do círculo íntimo da Valide Sultan. Essas mulheres estudavam as complexidades da política do palácio, aprendiam a negociar, a escrever cartas complexas e, às vezes, até a aconselhar o sultão. A história conhece muitos exemplos de ex-concubinas que se tornaram verdadeiras governantes. Por exemplo, a famosa Hurrem Sultan, uma ex-escrava, não apenas se tornou a esposa favorita do sultão Suleiman, o Magnífico, mas também influenciou a política internacional do Império Otomano, e Kösem Sultan, passando de concubina a regente, governou o país por décadas. Essas mulheres não apenas sobreviveram no harém, mas também usaram suas oportunidades, transformando sua educação em uma ferramenta de poder. O harém não era uma prisão, mas uma escada que levava ao topo, mas chegar ao fim dela era possível apenas para as mais inteligentes e astutas. Fato número 7. Os homens no harém. Quem eram eles? Apesar de o harém ser considerado um espaço exclusivamente feminino, sempre havia homens nele, mas não aqueles que poderiam ser suspeitos de competir com o sultão. Os únicos homens admitidos nesse mundo fechado eram os eunucos. Eram eles que guardavam o harém, cumprindo ordens da Valide Sultan, transmitindo mensagens e mantendo a ordem. Os eunucos se dividiam em negros e brancos. Os eunucos negros, trazidos da África, ocupavam cargos mais altos e eram subordinados ao eunuco-chefe do harém, o Kislar Aga. Esse homem era uma das figuras mais influentes do palácio, pois conhecia todos os segredos, estava próximo do sultão e podia decidir o destino das concubinas com uma só palavra. Os eunucos brancos trazidos da Europa cuidavam de tarefas menos importantes, como a supervisão dos servos e os trabalhos domésticos. Mas além de cumprir suas funções oficiais, os eunucos muitas vezes se tornavam jogadores nas sombras do harém. Eles coletavam informações, tramavam intrigas, podiam incriminar uma mulher para promover outra. Alguns deles eram verdadeiros espiões, transmitindo ao sultão informações importantes sobre o clima no harém. Às vezes, os eunucos usavam sua posição para benefício próprio, transmitiam mensagens de amor, vendiam informações, ajudavam concubinas a eliminar rivais. Seu poder era enorme e às vezes podiam influenciar o destino de todo um império. Muitos sultões confiavam mais em seus eunucos do que em ministros ou generais, pois eles não podiam reivindicar o trono e eram leais apenas ao palácio. O harém era seu lar, mas também uma arena onde lutavam por influência e privilégios. Fato número 8. Sinais secretos e a linguagem do harém. Em um mundo onde as palavras poderiam custar vidas e as cartas eram facilmente interceptadas,
as mulheres do harém aprenderam a se comunicar por meio de sinais e símbolos ocultos. Era uma verdadeira linguagem secreta, acessível apenas aos escolhidos. Um dos principais métodos de transmissão de informações eram os gestos. Um determinado movimento de mão, um olhar, uma inclinação de cabeça, tudo isso poderia significar um pedido, um aviso ou até mesmo uma declaração de amor. Os leques também desempenhavam um papel importante. Sua posição, o ângulo de abertura e a velocidade dos movimentos transmitiam mensagens secretas. Por exemplo, se uma mulher fechasse bruscamente seu leque, isso significava uma recusa ou perigo, enquanto um lento abanar poderia ser uma sugestão para um encontro. Mas o método mais elegante de comunicação era o bordado. Nos padrões dos tecidos, as mulheres escondiam seus pensamentos, preocupações e até pedidos de ajuda. Uma romã simbolizava a paixão, um pássaro a liberdade e uma flor desabrochada o amor secreto. Se uma concubina quisesse transmitir uma mensagem importante a alguém, ela poderia bordar um símbolo e presentear um lenço com esse desenho. Até mesmo os pratos poderiam ser usados como meio de transmissão de informações. No harém, existiam combinações codificadas de alimentos que eram usadas para comunicação. Por exemplo, amêndoas em um prato poderiam significar um aviso de perigo, enquanto tâmaras significavam esperança de boas notícias. Até mesmo os incensos e aromas transmitiam sinais secretos. Determinadas misturas de óleos perfumados poderiam sugerir uma conspiração ou transmitir uma mensagem secreta. As mulheres do harém não podiam falar livremente, mas criaram um sistema completo de comunicação onde cada detalhe carregava um significado oculto. Nesse mundo de intrigas, onde qualquer palavra poderia ser usada contra elas, eram esses sinais secretos que ajudavam as concubinas a sobreviver, formar alianças e até mesmo planejar fugas. Fato número 9. História de amor e fuga. Em um mundo onde as mulheres eram proibidas até de sonhar com o amor, uma concubina ousou quebrar todas as regras por uma única chance de liberdade. Nazep Hanum não nasceu no palácio. Ela era filha de um comerciante grego, mas na infância foi capturada por marinheiros otomanos e vendida para o harém do sultão. Sua beleza e inteligência rapidamente chamaram a atenção, e logo ela se tornou uma das concubinas mais educadas. Mas Nazep não queria uma vida luxuosa atrás de altos muros. Seu coração pertencia a outro, um embaixador grego que frequentemente visitava a corte em missões diplomáticas. Eles se comunicavam por meio de cartas secretas, entregues por eunucos, e um dia ele propôs uma fuga. O plano foi cuidadosamente elaborado. Em uma noite em que a maioria dos guardas do palácio estava em uma festa, Nazep saiu sorrateiramente por uma passagem secreta, disfarçada de simples serva. O embaixador a esperava e eles conseguiram chegar a um navio que os levaria a Veneza. Mas o destino foi cruel. Um dos eunucos, em quem confiavam, os traiu. Nazep foi capturada a bordo e o embaixador foi executado. Ela foi devolvida ao harém, mas não mais como a concubina favorita, e sim como uma criminosa. A punição foi inevitável. Ela foi exilada no velho palácio, onde passou o resto de sua vida em solidão. Essa história se tornou lenda. Alguns a consideravam tola, outros um símbolo de coragem feminina, mas uma coisa era clara. Mesmo atrás dos muros do palácio mais vigiado, existia um amor capaz de desafiar o próprio império. O harém era uma jaula dourada ou uma oportunidade? A história de Nazep Hanum mostra que o harém era um lugar onde os sonhos poderiam se despedaçar, mas ao mesmo tempo oferecia às mulheres algo que suas contemporâneas fora do palácio não podiam obter: educação, influência e a chance de mudar seu destino. Para algumas, era uma jaula dourada cheia de luxo e restrições. Para outras, uma escada para o poder. O harém criava condições em que uma mulher poderia se tornar uma marionete nas mãos do destino ou se transformar em uma verdadeira governante. Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Nurbanu, todas saíram do harém, mas deixaram seus nomes na história.
Ao mesmo tempo, havia milhares de garotas sem nome que permaneceram nas sombras, vivendo suas vidas na esperança da misericórdia do sultão. O harém poderia ser uma prisão, mas também poderia oferecer uma chance. Tudo dependia da inteligência, do caráter e da habilidade de jogar esse jogo complexo. A história de Nazep Hanum nos lembra que, mesmo nos palácios mais luxuosos, sempre há aqueles que sonham com uma coisa apenas: a liberdade. Amigos, se vocês acharam interessante espiar por trás das cortinas do harém, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal Mundo Descoberto. Temos muitas outras histórias fascinantes sobre segredos, tradições e mistérios de diferentes povos. Compartilhem este vídeo com seus amigos e escrevam nos comentários qual fato mais os surpreendeu. Obrigado por viajar conosco pelas páginas da história. Até a próxima!